Senhoras, senhores, muita luz, muita paz. Eu gostaria de explicar hoje uma coisa importante, que depois de anos de estudo eu aprendi na prática, em respeito à etiologia, à origem do fenômeno da histeria em pessoas saudáveis. Muito se tem falado, muito foi estudado, que a origem da histeria seria uma neurose traumática sexual. Freud desenvolveu isso, Jung falou um pouco disso também, a origem sexual de traumas hipnagógicos. Só o que eles não falaram, talvez pelos ditames científicos da época, ou talvez porque não tiveram a coragem de expor a própria reputação científica, é que a histeria também tem a origem, a causa num fenômeno de telementação espiritual. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Certa feita eu estava dentro de um veículo, aguardando num estacionamento de um mercado, e de repente eu senti que o meu corpo paralisou, os braços, as pernas. Eu reclinei o banco com muito custo do motorista ao qual eu estava e fiquei deitado ali paralisado. Do nada. E ali se caracterizava um fenômeno histérico. Por quê? Porque na noite anterior eu tinha sonhado um pesadelo de pessoas que tinham um relacionamento sexual promíscuo. Eu via aquilo no sonho. Então na hora eu associei aquele conteúdo manifesto que o inconsciente jogou na consciência durante o sono como a causa da histeria, porque eu não tinha achado aquela desordem intrínseca na minha personalidade. A muito custo, com muita oração, consegui chegar até em casa. E quando cheguei em casa me veio um nome na minha mente, de uma pessoa, de uma mulher distinta, e para que eu ligasse para ela. E eu fiz isso, liguei para ela, durante um diálogo que durou aproximadamente 40 minutos. Aos 50 minutos do diálogo, ela veio me falar que o pai dela havia desencarnado há algum tempo, e num certo fato, numa certa situação da vida, ela tinha se vestido quando era criança enormemente, belamente, como uma princesa para uma apresentação na igreja. E o pai dela, por motivos do alcoolismo, ficou paralisado na cama e não pôde ir assistir. E ela guardou aquela lembrança por muito tempo na vida, porque ela queria que o pai que ela tanto amava tivesse assistido àquela apresentação dela, onde ela estava ornamentada como uma princesa, de tão linda que era quando era criança, com aquelas vestes que o pai tinha comprado para ela. Foi ela dizer aquilo, eu senti na mesma hora a causa daquele fenômeno que tinha me paralisado. E naquele mesmo momento, por telefone, eu transmiti uma comunicação daquele pai, pedindo perdão, perguntando se ela ainda o amava como ele tanto a ama, e reconciliando-se com ela. Ao final, nós oramos juntos a oração da Ave Maria. O que eu gostaria de dizer com isso? Há principalmente terapeutas junguianos, terapeutas psicanalistas freudianos, que não sejam unilaterais. Muitos fenômenos neuróticos, obsessivos, compulsivos, histeria, hipocondria e diversos outros neuroses que acometem a humanidade têm sim
um trauma sexual, mas o trauma sexual às vezes não é o princípio, não é a causa. Ele desencadeia o fator hipnogógico, ele desencadeia a hipersensibilização do aparelho psíquico para que as energias espirituais se assenhorem, tomem conta daquele campo mediúnico mental, enormemente obscurecendo a glândula pineal da epífise e neutralizando algumas sinapses nervosas com interferências, como uma TV que a sua antena estivesse captando uma outra frequência porque o sinalizador não está bem regulado. O trauma sexual é o sinalizador mal regulado, mas a frequência primordial, o arquétipo primordial, vem da sua psicogenesia. Vou usar essa palavra. Psicogênese da genesia espiritual. Psicogênese da essência, sofrendo o abalo de uma interferência no campo psíquico. Só acontece com médiums? Provavelmente. Provavelmente as pessoas que têm ataques histéricos, em alguns casos até sonambúlicos, trata-se ali de uma mediunidade de incorporação, cujos centros nevrálgicos das células ligadas ao corpo somático têm um afrouxamento leve dos laços fluídicos, dos liames que prendem, havendo uma pequena expansão perispiritual onde acopla perispírito a perispírito até a alimentação do espírito sofredor, obsessor ou alguém que vem pedir ajuda. Eu tenho certeza, Jung sabia disso. Numa das cartas de Freud a Jung, 1909, Freud diz a Jung: meu querido filho, príncipe da psicanálise, eu te venho escrever e te dizer para que abandones a ideia da crença dos espíritos, porque isso vai te gerar uma fama de profeta e vai causar má fama ao nosso movimento, à nossa causa. Já gozastes de uma fama suficientemente grande por ter apresentado a obra da ciência da demência precoce, depois instituído como esquizofrenia. Isso ainda te sustenta, mas eu te peço, largue o fenômeno do ocultismo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Volte para sua casa, para sua esposa, sua linda esposa e seus filhos, e viva a sua vida. O que Jung não teve coragem de fazer há um século atrás. Hoje, o movimento da psicologia dos espíritos, respeitando enormemente a nação junguiana e respeitando enormemente a memória de Freud e Jung, nós viemos dizer que com o estudo metapsíquico mais avançado, com os fenômenos da parapsicologia, com o avanço, o advento do espiritismo também como ciência psicológica, através das obras de Joana de Ângeles, a maioria dos casos, dos fenômenos que não têm uma real causalidade orgânica e ainda cria uma interrogação na mente dos maiores psiquistas e clínicos do momento, tem a sua razão espiritual. E nós precisamos estudar a psicogênese espiritual. E para isso eu recomendo, antes de sair de casa, se tem medo, faça um evangelho, mantenha o pensamento elevado, tenha uma boa conduta, se abstenha dos vícios, dedique ao próximo como a si mesmo, perdoe a ofensa cometida contra vós, deseje o bem ao seu irmão como desejaria para vós e tenha como modelo Jesus. Porque Jesus conhecia todos os fenômenos catalépticos, sabendo que a causa era espiritual. Precisando, procure ajuda de um centro espírita, de um templo católico, de um templo bandista, aquilo que você se afina. Mas acima de tudo, tu és o teu templo. O teu amor deve vicejar em vós, e a caridade deve ser a teu guia. Fora da caridade não há salvação. Siga com os tratamentos médicos, psiquiátricos e psicológicos, mas inclua a caridade como tábua de saúde mental.